Você sabia que cidades fantasmas não existem apenas nos filmes de terror ou na literatura? Várias cidades completamente abandonadas estão espalhadas pelo mundo e atraem a atenção de viajantes de todas as partes. Diferentemente do cenário urbano comum, com trânsito intenso, movimento incessante de pedestres, lojas e restaurantes cheios, essas cidades perderam seus habitantes pelos mais variados motivos, que vão desde desastres ambientais até o colapso social. O que restou de antigos centros repletos de vida e cultura são ruínas que, aos poucos, perdem a batalha contra o tempo. Seja bem-vindo ao canal Filtrou. Não deixe de se inscrever e ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos, e também deixe o seu like nesse vídeo. Fizemos uma seleção com as cidades abandonadas mais incríveis do planeta. A definição mais simples para cidade fantasma é uma cidade ou assentamento urbano, que se tornou inabitada e da qual só restam ruínas. Os motivos que podem levar a esse abandono pela população são vários: problemas ambientais, escassez de água, decadência econômica, desastres, e outros. Fordlândia, Brasil. Você sabia que existem cidades fantasmas no Brasil? A mais famosa delas é a Fordlândia, localizada em uma área de 15.000 metros quadrados, a 1.200 quilômetros de Belém, no Pará, quase na divisa com o Amazonas. A cidade é um projeto pessoal de Henry Ford, empresário norte-americano que fez fortuna no setor automobilístico. O terreno foi concedido a Ford pelo governo do Pará e a intenção do empresário era construir uma cidade autossuficiente, capaz de abastecer sua empresa de látex, material essencial para a produção de pneus e peças de borracha. O governo brasileiro suspeitava dos investimentos estrangeiros, especialmente na Amazônia, que oferecia pouca ajuda. Ford ainda tentou realocar as plantações em Belterra, mais para o norte, onde as condições para a seringueira eram melhores, mas, a partir de 1945, novas tecnologias permitiam fabricar pneus a partir de derivados de petróleo, o que tornou o empreendimento um total desastre, causando prejuízos de mais de 20 milhões de dólares. Com o falecimento de Henry Ford, seu neto Henry Ford II assumiu o comando da empresa nos Estados Unidos e decidiu encerrar o projeto de plantação de seringueiras no Brasil. O projeto foi oficialmente encerrado em 24 de dezembro de 1945, em acordo entre a Ford e o governo federal. Os funcionários então deixaram a cidade abandonando os galpões e o maquinário. Do projeto só restaram prédios e ruínas em meio à floresta amazônica, um cenário incrível às margens do rio Tapajós. Pompeia, Itália. Antes da erupção que destruiu e soterrou Pompeia, a cidade vivia o auge da sua prosperidade. Ela ficava às margens do mar Mediterrâneo, portanto era utilizada pelos romanos para realizar o transporte de diversas mercadorias. Durante o século I d.C., Pompeia possuía aproximadamente 12.000 habitantes nos meios urbanos e 24.000 habitantes na zona rural. A italiana Pompeia sucumbiu à força da natureza em 79 DC. O vulcão Vesúvio, localizado a 25 quilômetros da cidade, explodiu em uma violenta erupção que liberou imensas nuvens de cinza, gases tóxicos e lava pela região. Essa cidade foi destruída em uma erupção vulcânica de grandes proporções, que soterrou a cidade em material vulcânico e dizimou toda a população que não havia fugido da área. A cidade de Pompeia ficou praticamente esquecida durante os séculos seguintes. Sua redescoberta aconteceu no século XVIII, quando escavações ordenadas pelo rei espanhol Carlos III descobriram os restos arqueológicos daquilo que um dia havia sido Pompeia. A identificação da cidade só foi possível graças às inscrições encontradas, que nomeavam a cidade como Pompeia. A cidade foi encontrada abaixo de dezenas de camadas de material vulcânico, que se acumulou após a erupção e com o passar do tempo. Pelo fato de ter ficado soterrada, os historiadores conseguiram encontrar artefatos muito bem preservados, que foram muito importantes na reconstituição do cotidiano da cidade. Em 1997, a cidade foi transformada em Patrimônio Histórico da Humanidade pela Unesco e atualmente é um importante local de visitação, recebendo cerca de 2,5 milhões de turistas anualmente. Prípia, Ucrânia. Entre todas as cidades fantasmas, Prípia, na Ucrânia, certamente é a mais famosa. Se o nome parece desconhecido para você, pode ser que o nome Chernobyl seja mais apropriado. Fundada em 1970 pelo governo soviético na fronteira entre a Ucrânia e a antiga Bielorrússia, a cidade de Prípia chegou a ter mais de 50.000 habitantes, grande parte deles empregados da usina nuclear de Chernobyl.
Tudo veio por água abaixo em 26 de abril de 1986, quando um dos reatores da usina explodiu e liberou uma imensa quantidade de radiação pelo ar. Pripyat foi completamente desocupada nas semanas seguintes, enquanto um rastro de destruição se espalhava pela Europa e mais de 16 mil pessoas podem ter morrido em decorrência do desastre. Na época do acidente, a Ucrânia era uma das repúblicas soviéticas, e Pripyat tinha uma população de cerca de 50 mil habitantes. Devido ao fato de estar tão próxima ao local da tragédia, a cidade foi evacuada, e o que restou dela está hoje contido em uma área de 30 km chamada de Zona de Exclusão de Chernobyl. Originalmente um modesto reduto de agricultores, a região teria seu destino mudado em 1970, quando a usina nuclear foi instalada, a primeira em toda a Ucrânia. A 18 quilômetros dali, a cidade de Pripyat era construída, com o objetivo de abrigar os trabalhadores de Chernobyl. Meticulosamente planejada, Pripyat possuía uma ampla rede de atrativos culturais, destacando-se livrarias, teatros, bibliotecas, escola de arte e sala de concertos. Sua infraestrutura era exemplar, contando com um centro médico, escolas secundárias, escola técnica, mercados e restaurantes. Destacavam-se ainda as diversas pré-escolas e as opções para a prática de atividades físicas. Pripyat era, enfim, uma cidade modelo, onde mais de 1.000 crianças nasciam anualmente. Os níveis de radiação continuam detectáveis na cidade abandonada até hoje, e por isso os moradores nunca puderam voltar às suas casas. Nos últimos anos, porém, os cientistas apontaram que é seguro caminhar entre as ruas desertas, desde que por intervalos limitados de tempo e mantendo distância dos pontos mais contaminados. A consequência é o aumento do interesse turístico nas ruínas de Pripyat, que recebe cerca de 90 mil visitantes todos os anos. Oradour-sur-Glane, França. A pequena Oradour-sur-Glane se transformou em um monumento perene que lembra os horrores da Segunda Guerra Mundial, situada na Nova Aquitânia, a 400 quilômetros de Paris. Já fazem 78 anos que a vila francesa de Oradour-sur-Glane não é mais habitada. Seus moradores, todavia, não a abandonaram, como ocorreu com cidades fantasmas ao redor do mundo. Em vez disso, eles morreram com ela, num ataque das forças de ocupação nazistas que durou um único dia em 1944, e esse curto período de tempo foi o suficiente para tirar 642 vidas. Após seu fim, Oradour-sur-Glane foi enxameada, de forma que nem mesmo suas construções fossem poupadas. Charles de Gaulle, presidente da França durante o pós-guerra, decidiu, então, que Oradour-sur-Glane nunca seria reconstruída ou repopulada, e a cidade seria eternamente um museu a céu aberto sobre a sombria Segunda Guerra Mundial. As ruínas queimadas estão até hoje intocadas, para que seu vazio melancólico sirva de memória das pessoas que um dia ali viveram, e o horror que precisaram enfrentar perto do final. Kolmanskop, Namíbia. Quem vê as paredes deterioradas e o interior das casas cheio de areia, nem imagina que Kolmanskop já foi um importante ponto de interesse no meio do deserto da Namíbia, nação situada na África Austral, no sul do continente. Conhecida como uma zona proibida, a região, hoje, é um retrato, ainda de pé, ao menos por enquanto, da exploração do continente e de como a colonização europeia mudou a construção da sociedade africana. A região foi ocupada no começo do século XX por mineiros alemães em busca de preciosos diamantes. Para se ter ideia da riqueza retirada do solo, cerca de 1 milhão de quilates eram extraídos de lá todos os anos. O número é ainda mais impressionante quando comparado com toda a produção global da pedra preciosa. Kolmanskop representava 11,7% de toda a extração do mundo na época. Desta forma, logo o deserto árido se tornou um luxuoso poço de dinheiro. Para se ter ideia, o garimpo fez com que diversos negócios prosperassem, como açougues, padarias, fábricas de gelo. A água doce era levada para o local através de vias férreas. O entretenimento também tinha espaço em Kolmanskop, visto que grandes grupos de ópera da Europa foram convidados para se apresentar por lá. Apesar disso, é importante ressaltar que esses fatores não atingiam todos em Kolmanskop, eles eram privilégio da elite, dos europeus. A cidade foi formada sobre um terrível legado colonial. 4 anos antes do diamante ser descoberto, o povo herero, nativo da Namíbia, havia sido trucidado por colonizadores alemães. Após se rebelarem, foram vítimas de um brutal genocídio, onde cerca de 60 mil hereros foram assassinados. Pessoas comuns eram impedidas de trafegar por lá. Além do mais, uma única empresa ficou responsável pela administração de Kolmanskop.
Como se pode imaginar, ela tinha sede em Berlim. Os nativos que eram deslocados de lá, na grande maioria dos casos, foram empregados como trabalhadores das minas. Mas não exerciam ofício por vontade própria, eram forçados a viver, meses e meses, em complexos cada vez mais apertados. Mas o sonho do diamante não duraria para sempre. No fim da década de 1920 o local já mostrava sinais de que estava se esgotando. Àquela altura, muitos ricaços do garimpo já migravam para regiões mais ao sul do país. As minas de diamante se esgotaram e a cidade acabou completamente abandonada na primeira metade da década de 1950. A debandada, consequentemente, fez com que diversas casas e bens fossem deixados para trás. Anos depois, em 1956, Kolmanskop já estava completamente deserta. As antigas dunas por onde os trilhos das ferrovias passavam, agora, haviam se tornado uma enorme cidade fantasma no meio do caminho. Desde então, Kolmanskop se tornou uma área turística, que recebe visitantes curiosos para fotografarem as zonas proibidas e as casas lotadas de areia. Bodie, Estados Unidos. Localizada no estado da Califórnia, Bodie é a cidade fantasma mais famosa do oeste americano e preserva ainda hoje grande parte das construções e costumes da época da Corrida do Ouro. Bodie é uma das mais de 6.000 cidades fantasmas dos Estados Unidos, a maioria delas construída da noite para o dia em nome da Corrida do Ouro que sacudiu o oeste norte-americano na segunda metade do século XVIII. Tudo começou em 1857, quando William Bodie descobriu o ouro na região. Em 1861, a primeira mina foi ali instalada, o que atraiu milhares de pessoas, que sonhavam se tornar milionários da noite para o dia. A cidade começou com aproximadamente 20 mineiros que ali se estabeleceram, mas prosperou tão rápido, que chegou a ter 10.000 habitantes no seu auge, entre eles mineradores, pistoleiros, prostitutas, comerciantes e famosos foras da lei. Mas o sonho dourado durou pouco. Depois de 1881, novas áreas de mineração foram descobertas em locais mais distantes da cidade, a mineração local diminuiu e as casas e empresas foram abandonadas. Durante o início da década de 1890, Bodie desfrutou de um breve renascimento dos avanços tecnológicos nas minas que continuaram a apoiar a cidade. Em 1892, a cidade sofreu com um incêndio e muitas casas e edifícios foram destruídos. Bodie foi quase completamente abandonada em 1915. As pessoas que ali viviam parecem ter fugido da cidade às pressas e muitos dos seus pertences foram deixados para trás. Um grande vazio e Bodie se tornou uma verdadeira cidade fantasma. Pyramiden, Noruega. Pyramiden, uma cidade russa em território norueguês, é uma cidade fantasma e capital do arquipélago de Svalbard, um conjunto de ilhas que fica no meio do caminho entre a Noruega e o Polo Norte. Pyramiden foi fundada pela Suécia no começo do século passado e comprada mais tarde por uma estatal soviética para a exploração de carvão. A ideia era que o lugar oferecesse escolas, bibliotecas, quadras, teatros e cinemas, além de alimentação gratuita e de qualidade a seus moradores, o que deu certo por um bom tempo. Mas em 1998, as minas foram fechadas e os moradores foram orientados a fazer as malas e deixar a cidade imediatamente, e nunca mais voltaram. Em uma antiga escola na cidade, livros ficaram para trás e brinquedos se perderam das crianças. Objetos, utensílios domésticos deixados para trás ajudam a contar a história de Pyramiden. Dentro dos prédios, é como se o tempo tivesse parado e os moradores pudessem retornar a qualquer momento. Frascos de minério estão alinhados em vitrines de escritórios administrativos, onde ainda há calendários pendurados nas paredes, enquanto as instalações da KGB têm portas reforçadas e arquivos dos mineiros espalhados sobre as mesas. Atualmente, a Rússia está desenvolvendo turismo e pesquisas em Pyramiden, atraindo glaciologistas, hidrólogos e especialistas marinhos para o trabalho científico. Chaitén, Chile. Na lista de cidades fantasmas da América, Chaitén é uma que passou por quase tudo até ser completamente desabitada. A região foi evacuada em 2008, quando o vulcão Chaitén se tornou ativo pela primeira vez em quase 10.000 anos e disparou toneladas de cinzas e lava sobre a cidade. A destruição não se deu somente pelas cinzas que cobriram todo o local, mas também porque as lavas provocaram o deslocamento de um rio causando uma enchente que acabou dividindo a cidade em dois.
Hoje, tudo o que resta na região são construções em ruínas, estradas abandonadas e reflexos daquele que um dia foi lar de quase 5.000 pessoas. Ashima Island, Japão. Uma ilha fantasma e abandonada localizada no Japão já foi, outrora, uma mina de carvão bastante movimentada. Hoje, a ilha deserta tornou-se uma cidade fantasma, que abriga, segundo as lendas, apenas espíritos perdidos. Muitas pessoas relatam que neste lugar, é possível ouvir sussurros e murmúrios, porém, não é possível ver de onde eles vêm. A mineração industrial em Ashima começou no final dos anos 1800. Em 1890, durante a industrialização do Japão, a Mitsubishi Corporation comprou a ilha e começou o projeto de extração de carvão em minas submarítimas, contratando milhares de trabalhadores. Na década de 1950, auge da cidade, mais de 5.000 japoneses moravam na pequena ilha. Porém, a partir dos anos 1960, com a progressiva substituição do carvão pelo petróleo como matriz energética japonesa, muitas minas começaram a serem fechadas, levando à decadência do local. Em abril de 1974, a Mitsubishi anunciou oficialmente a desativação da mina e a evacuação total do local. Assim, os residentes tiveram que deixar a ilha deixando muitos dos seus pertences para trás. Com isso, ela ficou fechada por quase 40 anos, até que o governo japonês reabrisse as visitações ao espaço. Segundo visitantes, ainda é possível ver muitos vestígios deixados pelos moradores. Isso dá um aspecto ainda mais sobrenatural à ilha. Belchite, Espanha. Belchite, na Espanha, era uma cidade próspera, em pleno crescimento econômico. Ao longo dos séculos, foi construída com belas igrejas e monumentos medievais, como o Arco de San Roque. No entanto, as coisas complicaram-se com a eclosão da Guerra Civil de Espanha, em 1936. Belchite, na fronteira entre o Estado republicano e as forças fascistas, tornou-se no local de uma das batalhas mais sangrentas e importantes de toda a guerra. A aldeia, inicialmente, foi detida pelo exército nacionalista após o golpe de estado do general Francisco Franco, mas foi capturada pelos rebeldes, em 1937, durante um cerco de 15 dias que quase a destruiu. O município foi completamente destruído por um ataque das tropas comandadas pelo ditador Franco. Quando Belchite foi reconquistada por Franco, em 1938, este deixou-a como uma recordação do seu incrível poder e como aviso para qualquer um que tentasse desafiá-lo. Hoje em dia, a aldeia ainda existe e serve como recordação da futilidade da violência e do seu custo humano. Enquanto partes da cidade foram reconstruídas e habitadas por cerca de 1.600 pessoas, muitas partes da mesma ainda estão como estavam durante a guerra. Os restos de escombros, as tristes estruturas dos edifícios e a catedral crivada de buracos de bala são uma recordação constante das realidades da guerra. E essa foi a nossa lista com as cidades fantasmas mais incríveis ao redor do mundo. Ficou curioso em conhecer estes lugares? Deixe nos comentários sugestões de outras cidades fantasmas para o próximo vídeo. Não esqueça de deixar o seu like e se você ainda não se inscreveu, se inscreva e ative o sininho para ficar por dentro de tudo que rola aqui no canal Filtrou. Até o próximo vídeo.